Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao canal Virando o Jogo à Direita. Fiquem comigo até o final do vídeo, pois nosso conteúdo de hoje está sensacional. Vamos ver alguns cortes da Globo News, onde, por mais improvável que pareça, alguns comentaristas chegaram a tecer críticas ao presidente Lula por estar antecipando a campanha para as eleições e também estar usando o tarifaço do Trump para tentar se beneficiar eleitoralmente com essa questão. E, com certeza, essa é a razão pela qual ele não fez nada para tentar reverter o tarifaço do Trump. Muito pelo contrário, atuou em todos os sentidos para que a situação piorasse, apenas para poder se beneficiar politicamente do problema. Vamos também ver a Mônica Waldvogel quase chorando ao noticiar que Lula foi severamente criticado por um ministro de Israel. Vamos ver todos esses conteúdos e também uma reportagem do Metrópolis mostrando que o sindicato do irmão do Lula parece que está seriamente envolvido na roubalheira do INSS. Porém, antes, só gostaria de pedir que não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar seu comentário, pois isso vai ajudar nosso canal de direita a crescer e ser mais recomendado pelo YouTube. Obrigado por nos ajudar e vamos ao nosso conteúdo. Olha, o governo, e aí é uma opção de Lula em fazer um enfrentamento com Donald Trump. Existia o tempo inteiro uma tentativa de parte do empresariado, talvez até de alguns especialistas, diplomatas, de que Lula tentasse baixar o tom para fazer uma aproximação com Donald Trump. Lula entrou em modo eleição e não vai fazer isso. Então, traz pontos positivos, atrai militância, mas traz pontos negativos. Dificilmente o governo vai conseguir reduzir mais tensões a partir disso. E o governo faz essa opção também porque vê que dificilmente conseguiria se aproximar de Trump nesse momento, às vésperas do julgamento no Supremo Tribunal Federal, em que o réu é Jair Bolsonaro e o trabalho do filho do ex-presidente, que é Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, contra o Brasil. E aí, o novo slogan que o governo lançou hoje, eu conversei com integrantes do governo até um pouco antes, trouxe na apuração ali no G1 os detalhes de que esse novo slogan vai começar a ser usado em todas as propagandas do governo. E a ideia é tirar aquele governo federal, União em Reconstrução, e entra agora governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Quer dizer, em tudo que o governo utilizar, vai usar governo do Brasil. Mas Lula pediu para que os ministros também usem governo do Brasil, porque é uma forma mais fácil do povo identificar ações do governo Lula do que governo federal, que às vezes é um pouco mais complicada a compreensão. E isso tem um conteúdo nacionalista muito forte. Meses atrás, ali quando o governo lançou o Nós contra Eles, contra as bets, bilionários, enfim, um ministro me falou que sem inimigo não há militância. E agora o governo ganha de presente de Donald Trump um inimigo de fora. E todo mundo sabe que quando há um inimigo externo, há uma tendência de união de vários setores da sociedade. É com isso que o governo conta. Vai durar? Não se sabe, porque em outros países foi temporário uma subida de imagem e de aprovação de governos que se colocaram, enfim, contra Donald Trump, até porque os problemas econômicos podem surgir, podem vir mais sanções, a gente não sabe o que pode acontecer numa relação tão alquebrada. Mas, de qualquer maneira, é a aposta política eleitoral que Lula faz. Tanto que nesse discurso cobra os ministros, tem boné, achei o ponto mais estranho, todos os ministros usando um boné, tem cobranças para que ministros do Centrão também entrem na defesa do governo e tem, claro, vocês falaram citações, por exemplo, a Getúlio Vargas. Então, tudo isso é um conteúdo eleitoral muito forte e está dada a senha para o que o governo quer fazer daqui até o ano que vem. Bem, você viu a militante Ana Flor admitir que Lula não fez nada para tentar reverter o tarifaço.
por estar se beneficiando disso e também o criticou por estar antecipando as eleições, forçando até os seus ministros a usarem bonés, por exemplo. Parece que o velhinho tá com muito medo de perder as eleições e já está começando a trabalhar para tentar ganhar desde já. Bem, o próximo vídeo é do Gerson Camarote, defensor contumaz do Lula, mas que também criticou o velhinho da picanha pelos mesmos motivos citados pela Ana Flor. É estranho, pessoal, mas parece que esses militantes pseudojornalistas, vez por outra, têm momentos de lucidez e terminam falando a verdade e criticando o cachaceiro. Vamos ver o Gerson Camarote agora. É uma estratégia que se coloca, o marketing político já estuda e incentiva isso em alguns momentos, justamente quando você tem essa divisão de um país e você quer criar um ambiente mais favorável ao governante. Então, você tem um inimigo externo, nesse caso, não está se inventando, ele é real. Existe uma tentativa de desestabilizar o Brasil durante esse julgamento da tentativa de golpe de Estado. E ele é real quando ele fala do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos e faz críticas, porque ali ele acaba unindo o setor do Brasil, que era próximo ao Bolsonaro, mas está completamente inconformado com o prejuízo que vários setores da economia do país, o prejuízo que o país como um todo está sofrendo. Então, você tem ali o Lula tentando capitalizar aquilo que já percebeu que deu certo em pesquisas. Agora, eu quero avançar em alguns pontos aqui. Em relação ao formato, o Lula está em palanque, já não é de hoje. Agora, ele tem um novo mote. Você falava que era antes ricos contra os pobres, que era um mote divisionista e muito ruim para o país. Ele achou um mote melhor. Agora, ele está em palanque. A surpresa é levar esse palanque para dentro de símbolos oficiais. Uma coisa ele tá falando discurso de palanque de campanha, que já é ruim antecipar tanto assim. A oposição é do jogo histórico antecipar a eleição. O governo não, porque aí o governo está dando gás exatamente para o debate da oposição. O Lula está fazendo isso. E aí, botando boné, assim, isso vulgariza o Palácio do Planalto, do ponto de vista de... É uma reunião ministerial, era uma reunião para você mandar recados políticos e não recados eleitorais. Então, ele está usando aquela sala que a gente conhece, que ela, inclusive com símbolos da República atrás, com um bonezinho de campanha. Isso não acho um bom sinal. Não acho um bom sinal. Vou além. O presidente Lula tem todo o direito de demitir ministro. E o que ele está fazendo é tentar uma espécie de constrangimento para alguns ministros, mas também não tem coragem de demitir. Por quê? Porque sabe que ainda vai precisar negociar no Congresso Nacional. Por quê? Porque ainda não estamos em época eleitoral. Então, ele está incomodado, porque, de fato, ele já identificou o adversário, não é mais Bolsonaro. Também, como a direita já descartou Bolsonaro e a família, ele também agora começou a descartar. Então, está nomeando Tarcísio, que ontem fez ataques duríssimos ao governo, ao Lula, e já vem fazendo ataques ao Lula, e agora ele está chamando o Tarcísio para a briga. Então, ele tem essa estratégia. A questão é, os ministros, tem um ministro republicano, o Silvio Costa Filho, que ele solta em direta, e ele tenta enquadrar diretamente os do União Brasil e dos republicanos. O presidente Lula sabe que esses ministros eles vão abandonar no próximo ano, mas ele tenta um movimento assim, quer sair, ele acha que os ministros vão tomar a iniciativa, ele sabe que os ministros não vão tomar a iniciativa. Então, nesse caso, caberia a ele demitir. E ele, até aqui, não está disposto a fazer esse movimento, a conferir, porque ele sabe que no próximo ano ele vai ficar com a base de esquerda. Essa base mais ampla, ele está acenando até com um discurso e na prática que ele não vai ter essa base mais ampla para 2026. Agora, pessoal, vamos ver a Mônica Vladvogel quase chorando ao dar a notícia de que Lula foi severamente criticado pelo ministro da Defesa de Israel por ele ter tirado o Brasil de um órgão internacional
que luta contra o antissemitismo, deixando assim o Brasil cada vez mais isolado dos países democráticos e cada vez mais alinhado com as piores ditaduras mundiais. Dar um destaque para uma postagem numa rede social que o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, acaba de fazer e que é uma pedra, digamos, jogada ali nesse complexo xadrez de relações entre Brasil e Israel, uma pedra, eu diria até bastante perigosa. Diz a postagem: quando o presidente do Brasil, Lula, desrespeitou a memória do Holocausto durante o meu mandato como ministro das Relações Exteriores, declarei-o persona não grata em Israel até que pedisse desculpas. Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil do IHRA, o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel, colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel. Aliás, um parênteses aqui, jamais Lula negou o Holocausto. Ele apenas usou a palavra Holocausto para designar o que poderia estar acontecendo também em Gaza. Como o ministro da Defesa de Israel, afirmo, saberemos nos defender contra o eixo do mal do islamismo radical, mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados. Vergonha para o maravilhoso povo brasileiro e para os muitos amigos de Israel no Brasil, que este seja o seu presidente, dias melhores virão. E põe essa imagem feita por inteligência artificial, Lula como um fantoche do Ayatollah Khamenei, muito pesada essa nota, muito agressiva, em português, num tom de quem está realmente querendo um rompimento. Interessante ver a Mônica criticar a fala do ministro da Defesa de Israel, dizendo que o tom usado pelo ministro é de quem está querendo um rompimento, porém ela em nenhum momento ela critica todas as atitudes que o Lula vem tomando contra Israel, sempre se posicionando do lado errado e criticando severamente as ações de Israel. Ou seja, parece que ela só vê um único lado das coisas e tece críticas de uma forma completamente partidária. Bem, agora vamos ver uma reportagem do canal Metrópolis, mostrando que o sindicato do irmão do Lula parece que está extremamente envolvido na roubalheira do INSS. Vamos ao vídeo. Entre 2022 e 2024, a família do sindicalista João Batista Inocentini, mais conhecido como João Feio, construiu uma mansão de 519 metros quadrados com piscina e até um lago artificial, em um sítio localizado em Jarinu, no interior de São Paulo. O imóvel foi adquirido em 2022 por R$540 mil e logo depois da compra começaram as obras, que incluíram, além da casa principal, um salão de festas, uma segunda casa de caseiro, um depósito de ferramentas e outras ampliações. Ao todo, a área construída chegou a quase 1.000 metros quadrados. A aquisição do sítio e a construção dessas benfeitorias coincidem com o período em que o Sindinap, fundado e presidido por Inocentini, viu explodir o número de aposentados do INSS com descontos na folha. Entre 2020 e 2024, a receita do sindicato saltou de 23 milhões para 154,7 milhões, um aumento de 564%. Segundo as investigações, as famílias de dirigentes do Sindinap recebiam uma espécie de comissão por cada desconto realizado. Os pagamentos passavam por uma empresa chamada Gestor Eficiente, ligada à filha de Inocentini, Tônia Galletti, e à família do sindicalista Milton Batista de Souza, o Milton Cavallo, que sucedeu Inocentini na presidência do sindicato. Esse caso foi revelado aqui pela coluna. O boom de filiações do Sindinap aconteceu depois de um acordo entre a entidade e o banco BMG. Há centenas de relatos de aposentados na internet que afirmam ter tido seus dados usados indevidamente para autorizar os descontos, após buscarem empréstimos consignados no BMG. Ao mesmo tempo, Milton Cavallo levantou uma casa de 360 metros quadrados com piscina em Ibiúna, a cerca de 70 quilômetros do imóvel da família Inocentini. No entanto, esse imóvel de Milton Cavallo não está registrado no nome dele, apesar dele ter confirmado ser o proprietário. Procurado, o Sindinap negou qualquer irregularidade contábil e afirmou que todas as despesas da entidade são auditadas e aprovadas em assembleia. Sobre essas propriedades rurais, o sindicato diz que se trata de bens privados, que estão fora do escopo
e que por isso não iria comentar. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal, além de acionar o sininho das notificações e também deixar seu comentário, pois isso ajuda muito o nosso canal de direita a crescer. Obrigado por nos ajudar, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.